1 João, Novo Testamento, lá no final, antes de Apocalipse. Incentivo você a ler a palavra de Deus, a ler a sua Bíblia. Leia a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos liberta, ela nos santifica. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa, ela nos transforma. Você pode ter certeza que quando você se render de todo o seu coração e você passar a se alimentar da palavra todos os dias, assim como você alimenta o seu corpo, você vai ver como sua vida vai mudar. Você vai ver como Deus vai te transformar, porque Ele nos transforma através do poder da sua palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Novamente, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pai, essa é a tua palavra santa e poderosa. Fala conosco, Senhor, ministra sobre os nossos corações e que o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Você vê que bonito, né? Aqui João, ele todo carinhoso chama filhinhos. Então aqui mostra que João estava falando para a igreja. João não estava lá fora, pregando lá fora. João estava pregando para a igreja, para o povo de Deus, para o povo que chamam Senhor de Senhor da sua vida. E aqui nós vamos primeiramente analisar a palavra ídolo. O que é um ídolo? Segundo o dicionário, ídolo é, a primeira definição, imagem ou estátua que representa uma divindade e recebe adoração ou culto. Segunda definição, pessoa muito admirada, amada ou venerada por outras pessoas. Terceira definição, segundo o dicionário, em sentido figurado, algo ou alguém que ocupa um lugar de extrema importância na vida de alguém, podendo receber mais atenção e dedicação do que deveria. E segundo a Bíblia, o que quer dizer um ídolo? O que é um ídolo segundo a Bíblia? É qualquer coisa ou pessoa que toma o lugar que pertence somente a Deus, no coração e na adoração do ser humano. Isso é ídolo. E a palavra guardai-vos. O que quer dizer guardai-vos? Quer dizer se proteger, se preservar. Então aqui João fala, filhinhos, se protege de você ter alguma coisa ou alguma pessoa no lugar que só pertence a Deus no seu coração. É isso que João quer falar aqui nesse versículo. E hoje nós vamos analisar esse versículo segundo a Bíblia. Queridos, quando nós pensamos em idolatria, às vezes falta muita sabedoria em nós para falar, às vezes, a gente acaba não evangelizando. A gente acaba, às vezes, maltratando e criticando pessoas de outras religiões. Mas o alvo da igreja não é esse, não é criticar, não é apontar o dedo. A missão da igreja é ensinar a outros quem deve ser o dono da sua vida, do seu coração, o seu Senhor, que é Jesus Cristo. E muitas das vezes a igreja falha nisso, peca nisso, porque ao invés de aproximar as pessoas em amor, elas as afastam com as suas críticas, com os seus julgamentos. E muitas vezes a gente fala em idolatria, a gente logo pensa em imagens, em esculturas. Lembra a imagem do bezerro de ouro, que tá lá no Antigo Testamento, que está em Êxodo 32:4, que diz assim: Arão recebeu o ouro, derreteu-o e moldou a forma de um bezerro. Então o povo exclamou: ó Israel, estes são os teus deuses que o tiraram da terra do Egito. E foi o bezerro de ouro que tirou o povo da terra do Egito? Foi o Deus criador dos céus e da terra. Mas ali o povo não soube esperar. E nós vamos ver mais à frente um pouquinho sobre isso.
Então, segundo a Bíblia, querida, é muito mais profundo essa questão de ídolo. A Bíblia ensina muito mais no profundo. Então, o ídolo é tudo aquilo que ocupa no meu e no seu coração o lugar que pertence somente a Deus. Isso é um ídolo. Não é somente uma imagem. Às vezes, muitos chegam na casa de alguém falando, você tem que quebrar isso, desfazer isso, enquanto ele mesmo tem outro ídolo no seu coração. Porque quebrar uma imagem, uma escultura é muito fácil. Fazer algo externo é muito fácil. Mas pode ser que o meu ou o seu ídolo não está sobre um altar. Nem sempre o ídolo está sobre um altar. Nem todo ídolo tem uma forma de estátua ou de imagem. Alguns têm a forma dos nossos desejos. O nosso desejo tem o centro do nosso coração. Muitos podem ter a forma de vontade, de desejos, de pensamentos, e isso pode estar governando a nossa vida. Toda idolatria começa quando Deus deixa de ser suficiente para nós. Quando Deus não é mais o Senhor, o dono, o cabeça. Deus passa a ser somente um chaveirinho, somente um amuleto na nossa vida. Lá em Salmos 106, versículo 20, diz assim: trocaram a glória de Deus pela imagem de um boi. E aqui nesse versículo, eles estão fazendo menção do versículo anterior que nós lemos, lá em Êxodo 32, 4. E, queridos, o bezerro de ouro foi apenas uma manifestação externa do povo de Israel, do que verdadeiramente estava no coração deles. Verdadeiramente o problema não era o bezerro. O problema era o coração, queridos. O problema era o coração. A Bíblia diz que devemos guardar, temos que guardar o coração, porque é dele que procede todos os pecados. O povo, queridos, eles não queriam esperar por Deus. Não. Moisés estava lá buscando Deus e eles não tiveram paciência. O que eles fizeram? Arão, Moisés não está vindo, não está falando nada, então faz um Deus aí, fabrica um Deus para a gente. E isso é tão semelhante para a gente hoje, para a igreja hoje. Muitas das vezes nós não temos paciência de esperar em Deus, do jeito de Deus, por Deus. E muitas das vezes nós queremos construir bezerro de ouro. O povo queria, queridos, algo que eles pudessem controlar. E às vezes nós não somos assim também. Queremos controlar. Achamos que está tudo no nosso controle. Achando que a gente está dominado tudo. A galera aí fora diz, canta, está dominado, está tudo dominado. Então eles queriam algo que pudesse ver. E nós não somos assim, tentados a isso. Mas o Senhor não nos chama a viver pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Amém? Eles queriam algo que pudesse tocar, algo que pudesse tocar. E muitas das vezes nós somos assim também. Queridos, aquilo que domina o seu coração revela realmente o que governa a sua e a minha vida. Aquilo que realmente domina o nosso coração é o que governa a minha e a sua vida. Lá em Mateus 6,20 diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Hoje, os ídolos mudam de aparência. Alguns vestem camisa de time, outros carregam bandeiras políticas, outros vivem nas redes sociais. Se ele não for curtido, se ele não for seguido, meu Deus do céu. Eu conheço pessoas assim, você conhece? Ou outros que parecem em relacionamentos, outros são o dinheiro, os ídolos para outros são a fama ou a aprovação de pessoas. E isso que eu falei, queridos, tudo que eu relatei aqui, time, política, rede social, relacionamento, dinheiro, isso necessariamente não é pecado. Não é pecado.
O problema começa quando essas coisas recebem a prioridade, a paixão e a devoção que pertence somente a Deus. Esse é o problema, essa é a questão, onde os valores são invertidos. Aquilo que você não consegue entregar a Deus pode estar ocupando o lugar de Deus. Aquilo que você quer agir da sua maneira, do seu jeito, de repente é aquilo que está ocupando o lugar do Senhor no seu coração. Lá em Mateus 22, capítulo 22, versículo 37, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Talvez o seu ídolo, o meu ídolo, não seja uma imagem. Talvez seja uma pessoa. Quando você percebe que precisa mais dela do que de Deus. E quando a gente percebe que a gente precisa mais de uma pessoa do que de Deus? Quando a gente peca contra a palavra de Deus em prol daquela pessoa. Isso mostra que ela é prioridade em nossa vida mais do que o Senhor. Quando a sua fidelidade, a sua alegria depende mais dela do que de Cristo. Quando perder essa pessoa parece pior do que perder a sua comunhão com Deus. E isso está errado. Eu passei muitos anos da minha vida idolatrando a minha mãe. Nós temos que amar os nossos pais, amém? É bíblico, devemos honrar os nossos pais. Sim, com certeza. Mas Sandro sabe, meu casamento não acabou, porque Deus foi muito misericordioso e ele também. Porque meu relacionamento com a minha mãe não era algo de mãe para filha, filha com mãe. Era algo além. E só quem via, muitas pessoas que viam de perto, via que era uma relação minha com a minha mãe doentia. Eu idolatrava a minha mãe, eu não enxergava os defeitos da minha mãe. Minha mãe, mesmo estando errada, para mim, ela sempre teve razão. Minha mãe, eu achava que minha mãe não quer morrer. Eu não permitia minha mãe sofrer, tudo que eu podia fazer, sabe, para estar perto dela, porque eu achava que eu ia evitar dela morrer, eu achava isso. Até que um dia que eu conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, tira tudo da minha vida que afasta o Senhor de mim. E Ele mostrou para mim que eu não amava minha mãe, eu idolatrava ela. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida e eu fui tendo um relacionamento saudável. No sentido que eu passei a cuidar da minha mãe como filha. Mas, na verdade, eu queria ser a mãe da minha mãe. Né? Eu estava invertendo os papéis. Isso não era bom, não era saudável. E era uma idolatria que eu tinha pela minha mãe. E ali eu me arrependi, pedi ajuda do Senhor. E o Senhor começou a me ensinar. Aí eu passei a ver os defeitos da minha mãe. Mudou. Porque a gente pode amar, e amar é reconhecer muitas das vezes que o outro está errado. E em amor a gente conversar, aconselhar. Né? Mas eu tinha minha mãe, eu idolatrava a minha mãe. A idolatria é tão sutil que ela pode entrar até mesmo no meio do povo cristão. Às vezes a gente rota, né? Fala: não, eu não sou idólatra, eu sou de Cristo. Mas muitas das vezes a idolatria está dentro da igreja cristã. Dentro da igreja. Não temos imagem, não temos esculturas, mas às vezes a idolatria está dentro da igreja. Existem lugares onde uma transmissão de futebol enche mais o salão do templo do que uma reunião de oração. Onde as pessoas se mobilizam para assistir uma partida de futebol, mas não se mobilizam para buscar a Deus. Queridos, e o problema não é o futebol. Nós não estamos falando do futebol. Não estou dizendo que o esporte é pecado. O problema é quando o esporte recebe mais atenção do que a presença de Deus. Quando o esporte, esse amor pelo esporte, eu conheço uma pessoa. Eu conheço uma pessoa que ela idolatra o Flamengo. E ele reconhece isso. Porque triste é aquele que é e nega. Então, já reconhecer já é um meio caminho andado. E ele fala mesmo para a esposa dele. No casamento dele, o hino que ele entrou foi do Flamengo.
Ele casou entrando com o hino do Flamengo. E ele fala para a esposa dele, infelizmente, primeiro é o Flamengo na minha vida. E eu sempre oro por ele e falo, Senhor, transforma essa paixão pelo Flamengo, pela paixão pelo Senhor. E a idolatria ela é muito sutil. O esporte não é pecado. Mas quando esse esporte, esse futebol, basquete, vôlei, seja o que for, toma mais atenção do que a presença de Deus, temos que vigiar, porque podemos estar caindo no pecado da idolatria. Para fazer algo, para se reunir para o jogo, não mede esforços. Vai lá não sei para onde, vai lá para o estádio não sei aonde, tal hora da noite. Não mede esforços. Mas para fazer uma visita, e eu estou trazendo para os crentes, porque a pessoa que eu estou falando, ela não é de Jesus ainda. Eu estou falando para a igreja, como o João aqui estava falando para a igreja, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E para fazer uma visita, eu vou ver, não posso, não tenho tempo. Para vir uma consagração uma vez no mês, não posso, não sei. Pô, meu sábado em casa, eu vou sacrificar o meu sábado. Mas será que se não fosse uma partida de futebol, lá não sei aonde, você não iria? Para uma EBD, para aprender mais da palavra de Deus, tirar as dúvidas. Lá em Mateus 21, 13, diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. Queridos, o entretenimento é muito saudável. Nós precisamos ter entretenimento. Precisamos. Enquanto estiver nessa terra, a gente tem que tirar um tempinho para relaxar. Amém? Não é pecado o entretenimento. O problema é quando o entretenimento ocupa o lugar da oração, ocupa o lugar de Deus na sua vida, que você deixa tudo que é em prol, em direção do reino de Deus, para fazer outra coisa. Então, alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem. Eu vou dar outro exemplo meu. Na época que minha mãe faleceu, alguns aqui até sabem, eu descobri o mundo dos doramas. O mundo dos doramas. Para quem não sabe, dorama é um filme em partes, contando uma história em 16 episódios. E ali no falecimento da minha mãe, eu queria fugir daquela realidade. Eu queria fugir daquilo. Não queria mais imaginar tudo que eu vi minha mãe passando naqueles 40 dias. Eu queria fugir, tirar aquela rotina que eu tinha com a minha mãe, que fazia muita falta. Levei, até hoje, às vezes, parece que eu tenho que descer para ajudar minha mãe a tomar banho. E eu comecei a ver dorama. E aquilo, queridos, tomou conta de mim, para vocês terem noção, que eu vi 16 episódios num dia. Eu nem tomei banho. E quando me dei conta, Sandro começou a falar comigo. Ele passava, levantava, olhava, às vezes de madrugada. Ele, você está vendo demais, cuidado. E eu não ouvia. E até que eu falando com o Senhor me confrontou e falou comigo. Quanto tempo tem cada episódio? Quanto tempo você gasta na minha presença? E ali eu fiquei envergonhada. E eu pedi perdão. E eu fiz um trato com Jesus. Que a metade do meu tempo, amanhã, até mesmo trabalhando, tem pessoas que não conseguem. Eu, particularmente, eu consigo trabalhar, dependendo do trabalho, né? Eu entendo. Mas eu consigo, no meu trabalho, eu trabalhar e ouvir como se fosse rádio. E eu combinei com o Senhor que a metade do meu tempo seria para Ele, as coisas dEle, e que eu poderia ver, porque não é o dorama pecado. Porque ali não passa nenhuma cena de sexo explícito. Não era o problema do dorama. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É a prioridade, é a paixão, é a devoção. De repente, você não passa a hora vendo dorama. De repente, você está criticando porque eu vejo dorama.
Mas, de repente, você tem outra coisa que ocupa o seu tempo, que você vê. Você sabia que até o jornal de informação em excesso também se transforma em pecado? Que tira a sua fé, você fica só aqui na terra. Fica só aqui na terra. Entendeu? A questão não é o dorama, não é o jornal, não é o futebol. A questão é o que está sendo o centro da nossa vida no lugar de Deus. Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quando Cristo deixa de ser o centro da nossa vida, qualquer homem pode se tornar um ídolo. Foi o exemplo que eu dei da minha mãe na minha vida. Minha mãe, né? Uma coisa tão saudável, tão gostosa, tão preciosa, mas que se era um ídolo na minha vida. E outros, queridos, transformaram as ideologias e políticos em ídolos. A gente não vê aí gente brigando? Um de um lado, o Messias, o outro aí, o L, né? E cada um, gente se tornando inimigo, gente criando inimizade por causa de partido político. Por causa de partido político. Muitos falam mais de candidatos em suas redes sociais e conversa mais, você para com o cara para falar, não, porque fulano, que ciclano, teve uma pessoa que eu falei assim, eu fui visitá-lo e falei assim, olha, te amo de paixão, você mora no meu coração, mas não vamos falar de política não, tá bom? Não vamos falar de política não. Você me respeita, eu te respeito, está tudo certo. Então, muitos falam mais nas suas redes sociais, nas suas conversas, mais de políticos, olhando para essa terra, o assunto é o papo só dessa terra. E, às vezes, não conversa sobre Jesus, não fala sobre Jesus, aquele que morreu a nossa morte, para que possamos viver a sua vida. Aquele que sofreu, padeceu por mim e por você. Defendem homens com uma paixão, com um fervor, do que defendem o Evangelho. Defendem partidos políticos, defendem times de futebol, defendem programa, defendem emissoras, pessoas, mais do que defende o Evangelho. Conhece mais discursos, sabe tudo de qualquer assunto, muito mais do que conhece as Escrituras, que é o manual do cristão. A palavra de Deus, queridos, é o nosso manual. É o nosso manual. Não tem quando quebra uma coisa em casa, uma coisa chega nova, que a gente precisa montar, saber como é. O que a gente vai pegar? O manual do carro, o manual da TV, o manual do guarda-roupa. Não é isso? Assim somos nós cristãos. Como que eu devo viver? Segundo o manual de Deus, a palavra de Deus. É esse o nosso manual. Queridos, a Bíblia manda nós orarmos pelas autoridades, mas não adorá-las. Muitos extrapolam isso, acham que a solução do Brasil está no homem. Não, a solução do Brasil está quando a nação brasileira declarar e se voltar e se arrepender e viver como se Deus fosse o único Senhor da vida de cada brasileiro. É assim que a nação brasileira vai ser feliz. É assim. Nós não devemos confiar em homens. A Bíblia diz, uns confiam em carros e cavalos, mas eu confiarei no Senhor dos Exércitos. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós devemos orar, sim, pelas autoridades. Orar, a Bíblia manda orar. A Bíblia não manda nem adorar e nem xingar. Porque muitos, como igreja, amaldiçoam os governantes. E Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém. Deus nos chamou para orar. A Bíblia diz isso. Queridos, o maior campo de batalha da idolatria continua sendo... Não é, não, aquele lugar lá na Itália, não. O maior campo de batalha da idolatria continua sendo o coração humano. O coração humano. Esse continua sendo o maior
campo de batalha da idolatria. Lá em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração. Queridos, a idolatria é sutil. A idolatria é sutil. A idolatria é perigosa. Sabe por quê? Porque raramente parece idolatria. Raramente parece idolatria. Ela geralmente vem disfarçada. Ela aparece para a gente, muitas das vezes, disfarçada de um sonho, disfarçada de uma meta, disfarçada de relacionamentos, disfarçada de carreira, disfarçada de futebol, de política, de conquistas. E por isso, queridos, que muitos carregam ídolos sem perceber. Sem perceber. Lá em 2 Coríntios 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Geralmente a gente usa esse versículo muito só na ceia. Mas esse é um versículo para a gente pensar e fazer, obedecer todos os dias da nossa vida. Acordou, no final do dia, examinar como que foi o meu dia, como que eu desagradei a Deus hoje. Examinai-vos a vós mesmos. Como saber se algo se tornou um ídolo na minha vida? Como saber? Vamos fazer algumas perguntas e seja sincero em responder. Não maqueia, seja sincero. Quando a gente reconhece, confessa e deixa, a gente encontra misericórdia. Agora é você e Deus, não é para você responder para mim não, tá? E nem para o irmão que está do seu lado, não. Jesus vê o nosso pensamento. Então é para você e Deus aí. Primeiro, o que ocupa os seus pensamentos? O que ocupa os seus pensamentos? Segundo, o que domina as suas conversas? O que ou quem domina as suas conversas? Terceiro, o que controla suas emoções? Quarto, o que mais consome o seu tempo? O que mais você gasta o seu tempo? Quinto, o que você teme perder? E foi o que a gente falou sobre ídolo. Ídolo nem sempre vai ser um pecado, vai se tornar pecado se ele se tornar um ídolo. Sexto, o que mais te entristece quando é tirado de você? Queridos, o coração do ser humano, ele sempre corre na direção do seu verdadeiro Deus. O coração humano sempre ele vai correr na direção do seu Deus. O problema da idolatria nunca foi o bezerro. A gente já falou sobre isso, mas sempre foi o coração do ser humano, que trocou a glória de Deus por qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Lá em Êxodo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Como nós já falamos, nem todos os ídolos são uma estátua. Alguns são invisíveis. E os invisíveis são mais difíceis de detectar. Porque a estátua, você diz que não quer mais, você vai lá e quebra, e se desfaz, o caminhão do lixo leva o saco. Mas o ídolo invisível, né? Queridos, e os ídolos invisíveis nós podemos perceber como? Aonde estão as nossas prioridades? O que tem o primeiro lugar? O que é primeira prioridade para você? Está nos nossos desejos, nas paixões, nos relacionamentos, no dinheiro, no esporte, na política e até mesmo dentro das igrejas. Por isso, temos que nos fazer uma pergunta: quem ou o que ocupa o lugar de Deus em minha vida? Mas de repente você pode falar: não, mas eu estou aqui dentro da igreja, eu carrego a Bíblia, eu oro para comer, eu agradeço a comida.
Eu não tenho ídolo. Talvez o maior ídolo não seja aquilo que você vê, mas aquilo que silenciosamente ocupa o seu coração. Lá em Salmos 139, no versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Queridos, essa mensagem não é para condenação. Essa mensagem é para uma reflexão. Reflexão. Essa mensagem é para a nossa libertação. É uma palavra para que a cada dia nos faça lembrar de quem realmente é o dono de tudo. Que faça nos lembrar que quem realmente tem que ser o centro da nossa vida. E o centro da nossa vida, o dono dela por inteiro, tem que ser Cristo, o Filho de Deus, ressurreto. Porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Queridos, nós podemos ter tudo, mas se Cristo não for o centro e o condutor da nossa vida, tudo é perda sem ele. Tudo é perda sem ele. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que tudo vai passar. Tudo aqui vai passar. Mas a palavra do Senhor não passará. Não passará. E é porque a palavra do Senhor não vai passar que nós temos que nos proteger dos ídolos. E hoje o Senhor, muito carinhosamente, o Espírito Santo fala para mim e para você: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque sem Deus a gente pode ter tudo, mas tudo é perda sem Ele.